Bom, estamos aqui com mais um podcast aqui do Medicine. Hoje a gente trouxe uma pessoa especial da pediatria de outro estado, não é daqui de São Paulo, nem de Fortaleza. Ela vai contar várias nuances aí, coisas positivas e negativas do mundo da pediatria, direcionada mais para o mundo privado, para o mundo particular, e como ela conseguiu entrar nesse mundo, né? E até para uma prova aí, até que tem muitas coisas que funcionam e outras coisas que também não funcionam. E existem também outros caminhos que poucas pessoas imaginam que ele pode dar certo, né? Então, acho que a gente vai trazer algumas discussões legais, como, às vezes, por exemplo, um especialista pode se dar muito bem, assim como o básico também de algumas especialidades pode se dar muito bem. Fique ligado, a gente vai falar sobre o mundo privado da pediatria com a Thaís. Thaís, se apresenta para a gente aí, esse episódio vai ser bem legal. Oi, pessoal, eu sou Thaís Melo, sou baiana, formei aqui na Universidade Federal da Bahia, fiz residência de pediatria logo em seguida, fiz residência no Hospital Geral Roberto Santos, aqui em Salvador mesmo, que é um hospital grande, terceiro porte, e é um hospital que eu trabalho também até hoje. E além de trabalhar no Roberto Santos, eu sou dona de uma clínica aqui em Salvador, chama Mini Mundo Clínica Pediátrica, e atuo em consultório particular. Bom, legal, Thaís. A gente vai começar aqui com esse primeiro bate-papo, né? Primeiro, o que que te levou aí a escolher o mundo da pediatria? E se você teve alguma outra escolha antes disso? E por que que você escolheu a pediatria? Eu sempre gostei muito do envolvimento, de fato, com as famílias, né? Eu gosto muito dessa ideia do acompanhamento, da medicina um pouco mais preventiva. Então, a pediatria, ela me ganhou muito nisso, né? Em ver que, assim, que os pediatras, eles conseguem ter um relacionamento com as famílias, uma coisa a longo prazo, uma relação de confiança. Eu sempre gostei muito dessa relação social. Eu cresci vendo minha mãe é dentista. Minha mãe é dentista, a gente morava no bairro, assim, um pouco mais distante do centro, aqui em Salvador. Então, minha mãe era uma referência, né, para o bairro. Então, todo mundo conhecia ela, ela tinha uma relação muito próxima com os pacientes. Então, os pacientes confiavam muito nela e eu achava muito legal aquilo, né, de poder ser uma referência e ser um suporte para as famílias. Então, esse foi o grande ponto. A segunda parte da pediatria é que as patologias de pediatria, elas são mais simples, de uma forma geral, porque as crianças não deu tempo ainda de ter tanto problema, né? Então, elas são mais simples e as crianças elas têm poucas alterações que a gente pode dizer que são distúrbios neurovegetativos, né? DNVs. Então, a criança não mente muito. Tá doente, não tá doente, ela não faz, né? Não inventa a doença. Então, isso é uma parte que me atrai também. Eu acho que é uma parte um pouco mais difícil da medicina de adulto. Isso é verdade. E eu acho que talvez, estatisticamente, as doenças que são autolimitadas, talvez nas crianças sejam uma abrangência maior do que no adulto, né? Com certeza. A maioria das afecções pediátricas, assim, né? Principalmente em consultório, a gente consegue resolver só na observação. Legal. Bom, agora vamos para o mundo privado aí. A gente vai revelar várias táticas e coisas legais aí da pediatria, que eu acho que pode até usar um princípio da complacência e pode até usar para as outras áreas também. Thaís, Sim. compartilha com a gente aí, quando você começou o consultório aí, né, da pediatria, fala pra gente quais foram suas maiores dificuldades aí no consultório e fala pra gente como é seu consultório, o que é que você faz mais, é mais um estilo como se fosse um médico da família da pediatria, que é mais básica ali, a prevenção, você trata alguma coisa específica, como que você começou e fala três dificuldades que você teve aí no início. Tá. Assim que eu saí da residência, eu saí com uma amiga da residência, a gente teve um plano de fazer uma clínica. Então, assim que a gente saiu da residência, a gente fez uma clínica pediátrica, né? Que é a Minimundo mesmo. E eu tinha uma facilidade, como eu comentei no início, minha mãe é dentista, minha mãe tinha um espaço, uma sala. Então, eu meio que reformei uma sala da clínica da minha mãe de odontologia e botei para funcionar um consultório pediátrico. Sem muita estrutura de clínica pediátrica, mas dali foi ali que a gente começou a Minimundo, especialmente. Mas eu tinha um total de 0 pacientes. A Minimundo não tinha nenhum plano de saúde, e não tinha realmente, eu acabando de sair da residência, não tinha nenhum nome ali para vender, né? E então eu tinha 0 pacientes. Aí, eu e minha sócia, a gente acabou, né, tendo aí
assim, enfim, o caminho de começar a atender por plano de saúde. E a gente atendia em clínicas que não eram nossas, né? A gente atendia em outras clínicas. A gente escolheu esse caminho, a gente queria, no fim das contas, né, atender só particular. Esse era o nosso objetivo. Mas por a gente, de fato, não ter, né, nada, né, zero relação ali ainda, zero paciente, naquela época ainda não existia também tanto rede social e essa coisa. Isso já existia, ainda estava começando, isso é há 6 anos atrás, tá? Mas não era tão forte, né, esse apelo de você precisar estar presente nas redes sociais como é hoje. Então, a gente foi pelo caminho tradicional, eu diria, o caminho mais antigo. A gente começou com o plano de saúde, mas acho que a grande questão para a gente foi, eu acho que foi a grande sacada, né? Foi que a gente decidiu que a gente ia atender plano de saúde com a qualidade de um particular. Então, a gente sabia que a gente ia começar pagando para trabalhar. A gente tinha essa consciência que a gente estava fazendo, na verdade, um investimento. Investimento pessoal, porque a gente sai da residência, e isso foi uma grande dificuldade que eu encontrei, a primeira grande. A gente sai da residência de pediatria não tão pronto assim para lidar com o consultório particular. Porque as demandas que acontecem no consultório particular, elas são muito peculiares, são demandas do dia a dia, muitas vezes não são doenças, são dúvidas maternas, são situações que você precisa contornar, são conversas que você precisa ter com a mãe, tem muita psicologia envolvida. E a gente só aprende que precisa saber dessas coisas quando a gente começa a viver essas coisas. Então, assim, a decisão de começar, mesmo pagando para trabalhar, para mim foi muito assertiva, porque ali já começou a me dar uma carga de conhecimento do que eu precisava saber, o que eu precisava estudar, como é que eu podia me aperfeiçoar. Então, foi basicamente um ano, eu diria assim, trabalhando para pagar, pagando para trabalhar, atendendo paciente particular, ou perdão, atendendo paciente por plano em 1 hora. Então, foi um trampo danado, assim, sabe? Mas aí a segunda grande coisa, a maioria das pessoas fala, mas é muito difícil depois você converter um paciente de convênio para ele virar um paciente particular. E a gente teve muito medo, né? Quando a gente foi largando aos poucos. Assim, obviamente, a gente fazia um atendimento excelente, né, de excelência no plano de saúde, e isso fez com que a gente ficasse relativamente famosa fácil. Então, todo mundo ia atrás da gente. Nossa, a gente ficou lotada, entupida. Eu ficava brincando com minha sócia que brotava criança de qualquer buraco que você imaginasse. E só assim, só com essa demanda absurda e um pouquinho, né, de já estar ali conhecida no meio, a gente começou a ter paciente particular que estava afim de pagar consulta com a gente e não queria esperar, né, porque estava muito cheio lá e daí estava afim de pagar. Então, assim, a gente acabou começando a perceber que, de fato, tinha demanda. E aí, aos poucos, a gente foi parando. E aí, uma coisa que eu percebi é que quando a gente se torna, de fato, essencial na vida de uma família, e a pediatria tem isso, pô, a família tá ali, ela já me conhece, ela sabe que eu tô ali com eles, estou dando suporte. Então, me perder é muito ruim para eles, né? Então, era muito ruim. Então, eu tive uma conversão de paciente de plano para particular muito alta, sabe? Do momento que eu decidi que eu fui largando, e a gente foi largando, largamos uma clínica, depois largamos outra, e do momento que a gente decidiu largar de vez e ficar só no particular, eu não tive nenhum mês de passar perrengue, assim. Foi do primeiro mês de aí diante. Então, esse foi 1 ano pagando para trabalhar. No ano seguinte, foi meio que recebendo já alguma coisa pouca. Aí, com 2 anos, a gente já conseguiu ficar só particular e a gente já realmente começou a investir na nossa clínica. Aí veio, em 2019 para 2020, né? Veio a pandemia, e foi na pandemia que a gente cresceu muito. A gente estourou na pandemia. É uma loucura, né? É uma coisa que seria totalmente improvável. Exato. Mas a gente cresceu porque todo mundo parou de trabalhar e a gente falou: não, os bebês continuam nascendo, as mães continuam precisando de apoio, então a gente está trabalhando, estamos abertos, vamos continuar funcionando com todos os cuidados e tal. E a gente acabou realmente pegando muito paciente aí, que as pediatras tinham parado de trabalhar e tal. E aí a gente cresceu muito, e daí a gente conseguiu até sair desse lugar, né, que era a sala de minha mãe, e indo para um espaço que a gente realmente fez, todo pensadinho. Então, hoje, a pediatria de consultório, ela é a maior parte da minha renda atual, né? Eu tenho outro emprego, mas ela é a maior parte da minha renda. A primeira grande dificuldade, então, foi entender como que era
o que eu precisava saber para ser uma pediatra de consultório. Segundo grande desafio foi impor e achar um limite entre esse suporte que a gente precisa dar, né, pós-consulta. Eu entendo que precisa dar esse suporte pós-consulta, mas achar o tanto certo e como organizar isso foi um desafio. É um desafio, assim, sempre contínuo. Hoje eu acho que estou muito melhor do que antes, mas sempre acho que isso é um desafio. Terceira grande dificuldade, eu acho que gerenciamento mesmo de clínica, né? Nossa, essa parte é muito difícil. Parte da burocracia, assim. Eu acho que eu vou até botar ela Segurança, como tudo, né? primeira. Vou botar ela como primeira, né? Essa foi a pior de todas, assim. A gente não sabe nada, sai de todo que viveu na vida sem saber de nada. Aí começar do zero é realmente desafiador. Cara, legal. Então, o ponto-chave aí do seu crescimento, na verdade, foi lógico, você entregou a mais, né? Aí para as pessoas, você estava fazendo uma consulta de plano, entregando como uma consulta particular e ganhando Isso. talvez um terço disso, né? Ou menos que um É, terço depois. Então, foi a ideia do investimento, sabe? Vamos aqui, vamos apostar. A gente vai ficar conhecida assim, dava telefone, dava suporte, tudo, você imaginar. e aí, pessoal, engraçado, ó, que a Thaís, ela não faz Instagram, ela não tem grandes anúncios, nem tem anúncio no Instagram. E foi o tempo. Aqui a gente fala que às vezes a gente tem que ter paciência. E muitas vezes o especialista não tem paciência, né? Tem 6 anos de faculdade É, aí, 5 anos de residência e fica louco para é, acelerar o processo. é. Legal, Thaís. E me conta aí, quais são os pontos chaves que você acha? Você até já falou alguns, né? Desse crescimento do seu consultório. A gente lembrando aqui que isso é um relato de experiência, não é que a gente está dando uma receita de bolo para ninguém, né? Existem cidades, existem peculiaridades, lógico, mas é um caminho para. Acho que quanto mais conversas você faz, é que nem livros, né? Quanto mais livros você lê, mais história você tem, a sua biblioteca aumenta. Então, Thaís, conta para a gente os pontos chaves aí do crescimento do seu consultório. Acho que você já falou um, né? Que é essa fidelização que você teve com esses pacientes que eram do plano e migraram para o seu consultório particular. Então, me fala para a gente esse ponto-chave do seu consultório. E outra coisa é como que você descreveria essa relação aí, pediatra-mãe, e como é isso que você falou de melhorar essa relação? Tem que ficar disponível mesmo 24 horas, até em outras especialidades, por exemplo, às vezes seu esposo, que é ortopedista, opera um paciente, eu também opero, às vezes a gente fica ali, pô, vou ter que ficar 24 horas disponível, né, nessa cirurgia, e na pediatria, como é que é? Como é que conta aí pra gente? Então, ponto-chave, eu acho que para o consultório de pediatria dar certo é que você precisa estar comprometido com ser um bom pediatra. Então, ser um bom pediatra, né, estar dedicado àquela família, fazer uma pediatria de qualidade, de excelência, assim, de fato, visando prevenção, estimulando o desenvolvimento, vendo todos os pontos, né, fundamentais, isso faz você ser diferenciado, né, no meio, porque nem todo mundo gosta e, de fato, tem talento para o tamanho do envolvimento. Então, quando você está disposto a isso, isso ajuda muito, assim. E para mim, o ponto-chave da minha conquista no consultório, né, de conseguir aí, estabelecer um bom consultório particular, foi essa minha dedicação que gerou, obviamente, um reconhecimento das famílias e que gerou um boca a boca. Então, assim, qual é a minha principal fonte de divulgação hoje do meu trabalho, de onde vem minhas indicações? É do grupo das mães. Então, grupo de mãe de WhatsApp. Eu pergunto, quem te me indicou? Ah, doutora, grupo de mãe. Ou então, amiga. A minha amiga vem aqui, então, boca a boca. Sempre é a indicação de algum outro paciente que já passou por mim. Alguns poucos vêm pelo Google. Como você falou, eu não anuncio, mas devido, né, a justamente toda essa coisa, a única coisa que a gente faz no consultório, a gente estimula muito a avaliação do Google, a gente pede para o paciente avaliar, então eu tenho muita avaliação no Google aqui para Salvador, né, comparando com outras clínicas pediátricas. Isso me faz ficar no topo ali das pesquisas, independente de eu estar anunciando ou não, pela questão da avaliação de 5 estrelas, né, de ter muitas avaliações e serem 5 estrelas. Então, uma estratégia importante que eu considero para todo pediatra é ter um Google, porque quem me procura, independente de indicação de alguém, vem pelo Google, muito mais do que o Instagram. Então, vem pelo Google e vem pelas avaliações do Google.
Então, estar lá com boas avaliações realmente acaba sendo uma porta de entrada bacana. A outra coisa que você perguntou foi WhatsApp. sobre Como é essa relação e como é que você aprendeu e como é que você daria dicas assim? Que, até onde vai esse limite, né? Eu acho que deve ser muito é, difícil. é difícil. Mas assim, o que que eu percebo hoje? O que que eu percebo? Eu percebo que os pacientes que vão para mim, eles, acho que até pela rede social. Hoje, mesmo que eu não faça divulgação, eu tenho uma rede social. Então, quando a pessoa indica, ela acaba indo para minha rede social. Ela meio que me conhece de alguma forma, né? Ela vê qual é o meu estilo de vida, o que que eu gosto de fazer e tal. Então, isso eu acho um ponto positivo até, sabe? Porque as pessoas que chegam para mim são pessoas que parecem muito com o meu jeito de pensar. E aí eu acho que assim, essa relação, ela é muito construída no consultório, né? Obviamente eu pego um paciente que, a maioria das vezes eu pego um bebê recém-nascido, pego uma mãe que acabou de virar mãe e vou construindo uma relação com ela. E nessa construção eu consigo dar uma segurança para ela sobre que ela não precisa de mim para tudo, né? Obviamente no início elas me requisitam muito mais, eu tento ser compreensiva ao máximo, mas eu não sinto que as famílias elas ligam muito, por exemplo, mandam muito mais mensagem pelo WhatsApp. Mas elas não ligam muito de ficar no telefone, de fazer ligações, né, horários inapropriados, madrugada. Isso não é uma coisa que acontece na minha vida. E antes, no própria consulta do consultório, eu sempre falo, assim, no final da consulta eu explico, olha, eu tenho WhatsApp, eu disponibilizo meu WhatsApp. Eu sempre respondo todos os dias. Aí eu falo os horários de resposta. Geralmente eu tenho 3 horários fixos por dia. Tô todo dia de manhã, depois do almoço e quando eu chego em casa. Eu explico que eu chego em casa mais ou menos às 6h30, 7, que eu tenho 2 filhos, que às vezes eu boto eles para dormir, que às vezes eu durmo junto. Então, mensagem depois das 7, 8, pode ser que eu não responda no mesmo dia, porque eu dormi. Às vezes, se eu acordei e vi, eu até respondo, mas pode ser que eu não responda. Então, eu realmente mostro para eles como é a minha vida. Então, eu trago um pouquinho, né, de que eu tenho vida também, né? Explico que não consigo responder o tempo todo, estou no consultório, estou atendendo, trabalhando em outros lugares. E que qualquer urgência, uma coisa que eles precisem de uma resposta rápida minha, eles me liguem. Eu peço sempre, você ligue, porque se você precisa de uma resposta rápida, uma urgência, uma coisa que você está pensando em levar numa emergência, é melhor me ligar. Eu gosto de dar um suporte. Eu não gosto que o paciente me vá para emergência. Eu sou uma pessoa que fica, né, cismada com essa coisa de emergência. Eu não gosto de atendimento de emergência. Então, eu sempre tento estar presente. E aí, durante o processo, eu vou educando meus pacientes, né? Eu vou ensinando eles, eu vou ajudando eles a lidar com as situações. E aí, cada vez que a criança vai crescendo, eles vão precisando menos de essa coisa de ficar perguntando tanto, né? Vai passando, vai melhorando. Mas, obviamente, meses, por exemplo, como a gente está vivendo agora, março, abril e maio, eu fico brincando que meses que as crianças ficam muito doentes. Aqueles 3 meses que você fica, meu Deus do céu, tenho certeza que eu vou passar mais um ano. Mas é assim, eu acho que nem é culpa das mães, sabe? E elas têm que me perguntar mesmo, né? Eu tô aqui pra essa função. Aí é isso, são meses mais intensos, depois vem os meses de mais calmaria, mas a relação ela precisa ser uma relação clara. Eu já vejo que o importante é isso, eles entenderem o que é que eu estou disposta a oferecer, como eu estou disposta a oferecer, né? E eles respeitarem isso, enquanto eu também respeito muito as dúvidas e estou realmente disponível para responder. Dos reviews no Google, né? Eu acho que eu já li um livro que a gente tem que ter noção que às vezes a gente não consegue agradar todo mundo, né? E às vezes a gente É, pode ali se revoltar porque a gente teve uma avaliação ruim, duas avaliações ruins, porque infelizmente não será possível ser não 100%, consegue. né? Quanto mais quantidade, essa margem estatisticamente aumenta E o por isso crescimento que do o estudo. importante é ter muitas avaliações, né? Para poder justamente se dissolver ali qualquer avaliação, né, mais negativa e tudo, mas essa coisa de ser avaliado, né, hoje em dia tá muito presente, né? Exato. A gente tem que estar ali. Tá exposto. E, Thaís, me conta É, aí, hoje o seu consultório é mais na pediatria básica, né? Você considera hoje que para você ter um bom faturamento, vamos falar que o povo adora de números, né? Para um pediatra aí faturar 20, 30, às vezes até mais no consultório, ele consegue com a pediatria básica? Ou ele tem que ser um subespecialista, ou isso é bem mais fácil com um especialista? Isso é possível também? Como é que você vê aí esse mercado hoje? não, consegue faturar isso, só na pediatria básica.
esse valor de 20 mil, mais ou menos. Depende do tanto que você está disposto a dedicar a sua vida para aquilo, né? Eu trabalho só 3 turnos por semana. Mas é aquela coisa também, eu não tenho, é uma coisa que eu converso muito com meu marido aqui, né? Eu não tenho uma intenção de ter muito paciente, que eu acho que eu não dou conta de também, porque muito paciente no consultório é muito paciente para eu também ter que ter no WhatsApp, né, fora do consultório. Exato. É Às vezes aquela é muito relação. interessante você aumentar o seu ticket a longo prazo, né? Ali passinho por Isso, passinho. eu venho trabalhando mais nessa ideia do ticket a longo prazo, vai aumentando, né? Eu tenho outro emprego também, que é um emprego legal, assim, para mim. Eu gosto muito, não tenho interesse de sair. E... Mas sim, é super possível, Não. né? Hoje, Salvador, a média de consulta particular é de 400 a 500 reais. Eu acredito que em São Paulo seja bem mais que isso, pelo que eu conheço das pessoas. Acho que vai de 700 a 800, 600 a 800, mais ou menos. Ou mais até. E Thaís, É por até exemplo, mais. algumas áreas, então é possível, né? Você crescer e você ter um bom faturamento aí. Ainda mais começando, apesar da a Thaís é bem novinha, viu, gente? Não, se duvidem, né? A cara dela aí você pensa que ela tem 20 anos, mas também não é 20 não. Mas que é possível você ter um bom faturamento fazendo o básico bem feito, como a Thaís falou de todo como foi a carreira dela. E Thaís, algumas áreas, por exemplo, áreas cirúrgicas, o consultório aí tem um período sazonal, algumas coisas bem mais fortes, né? Acho que o Alexandre deve ter comentado que às vezes você vai fazer uma cirurgia em janeiro, tem uma probabilidade menor das pessoas operarem, se for uma coisa particular, às vezes em dezembro. Na pediatria isso acontece muito, isso é menos, essa sazonalidade. Zero. É zero. Zero. Não tenho. Eu falo muito isso pra Alexia, né? Eu tenho, assim, Alexia, meu marido, né? É, a gente tem uma vantagem muito grande em relação à cirurgia, porque, primeiro, eu tenho um paciente que fideliza. Então, eu pego um paciente recém-nascido, ele vou garantir 12 consultas ali naquele ano, né? Então, eu não preciso ficar conquistando o paciente o tempo inteiro, todo mês, né? Eu Ah, isso é conquisto bom. um, já dá uma enchida na agenda. É, então, isso ajuda, né? E não tem sazonalidade. Crianças nascem todos os meses do ano. Não tem. É Eu verdade. diria para você que no final do ano, que é a época que o pessoal fala que, né, não tem, mas o consultório dá uma morrida, final do ano é o caos. Porque todas as crianças estão de férias e as mães querem fazer check-up. Então Hum. aí junta os novinhos com os mais velhos, que querem ir para consulta anual, né? Aí não tem vaga para quem quer. Nossa. E na cirurgia geralmente é o contrário, todo mundo quer férias, ninguém quer operar É, no final do ano, ninguém, ainda mais chega carnaval, chega tudo, ninguém quer fazer. eu vejo aqui, né? Acho que para vocês é importante, né, já reconhecer esse momento e realmente desencanar, tirar férias, como a Leite tem feito aqui, daí tirar uma férias dessa época, né? Enfim. Até você se organizar e ter uma previsibilidade melhor da sua vida É isso. com essa É. organização. E me conta aí, se você fosse aí, né, dar dicas para quem está começando o consultório de pediatria, seja qual área for da pediatria, quais as principais dicas aí? Eu já peguei uma dica aqui sua que é fantástica, que é você entregar mais, né? E você ter coragem. Tem muita gente que fala, eu não vou atender em clínica que paga X reais, porque isso é um absurdo. Mas você foi para lá com um objetivo X, né? E às vezes a gente pode dar 3 passos para trás quando a gente tem um objetivo muito claro. É, E me conta com aí, que certeza. dicas você daria aí, né, para quem quer começar o consultório de pediatria aí? Eu acho que a pessoa, eu sempre falo muito isso para minhas residentes, né? Eu trabalho no hospital, né? Que eu fiz a residência, então eu tenho muitas residentes. Hoje eu sempre falo muito isso para elas. Primeira coisa é que você tem que ter certeza que você quer isso, sabe? Não é um caminho fácil. Então, assim, quero fazer consultório, daí faz, aí vê como é, aí não quero. Tipo, decida, sabe? É uma profissão que tem muito espaço, remunera bem para quem está afim de fazer um negócio bem feito, né? Uma coisa realmente dedicada, com relação, com WhatsApp, com suporte, uma coisa bem bacana. Não precisa também, né, acabar com sua vida por isso, não, mas dá para estabelecer limites e ter uma relação muito legal. Então, tenha assim, né, uma ideia realmente de que você quer isso e se dedique. Aí a segunda coisa é tenha paciência, né? Não vai ser rápido. Não é coisa de, comecei e daqui a 6 meses eu vou estar vivendo de consultório. Eu diria que essa média de 2 anos aí que eu citei é uma média razoável para dizer que você vai começar a tirar um dinheiro do consultório legal, sabe?
Aí, para você começar a tirar um dinheiro bem legal, assim, um dinheiro que seja sua primeira renda, um dinheiro que seja sua fonte de renda principal, acho que daria uns 4 anos aí, né? Que você já vai começar a aumentar o valor do seu ticket, já vai começar a ter uma clientela mais sólida, né? Uma agenda mais estável. Então, eu acho que esse é um ponto. E aí, o caminho que você vai escolher para fazer, para chegar lá, se você vai realmente investir em mídia, né, social, ou se você vai, enfim, começar em alguma clínica popular. Então, eu até acho que clínica popular funciona menos do que atender por plano. Porque clínica popular, geralmente, é aquela pessoa que não tem dinheiro para pagar uma consulta mais cara, né? Ela já está pagando. Então, esse é um público mais difícil de você conquistar. No plano, não. Às vezes tem planos bons que tem pessoas que têm condição de pagar, mas não quer, sabe? Então, essas aí você consegue converter, se você for conquistar aquela pessoa. Mas hoje a gente eu já vi casos de pessoas que começaram só particular e conseguiram se consolidar também. Acho que a rede social e esse marketing social tem dado essa possibilidade, né? Mas eu volto a dizer que eu acho que, para mim, investimento de rede social e marketing é Google. Mas tem que começar de algum lugar, né? Eu não sei se o meu caminho foi o melhor de todos, mas deu certo para mim, né? Legal, legal. E na verdade você começou sem rede social, né? Você, na Tem rede verdade, social. construiu depois. Isso foi um ponto É, positivo. Mas você já tinha andado, se você colocasse ali um quilômetro, né? Sua linha reta em quilômetros, você já tinha andado vários quilômetros sem a rede social, com certeza. né? Não, hoje rede social é só para, como diz, a gente fez, né? Nesse processo todo, obviamente, a gente já fez consultoria, já gastou dinheiro que não devia, já, já fez coisa errada, enfim. Mas é o caminho, é um aprendizado, tudo a gente vai aprendendo. Então, eu acho que ter um bom suporte, né, de pessoas que entendam de consultório, que te tragam ali para falar realmente o que é importante de você estar investindo é muito legal. Né? Uma consultoria especializada, assim, é bacana. Ajuda muito a você ter uma visão, né, entender realmente onde você pode ir mais longe e tal. E numa dessas consultorias, a gente percebeu que mesmo que a gente não precise de rede social para conseguir paciente, a gente precisa da rede social como um cartão de visita, é como se fosse um reconhecimento da casinha. Porque mesmo que a pessoa não chegue pela rede social, é como eu te falei, antes de ir, ela vai lá, entendeu? Dá uma olhadinha, dá uma fuçadinha, ver o que que tem. Então, se não tiver nada de rede social, você perde um pouco de credibilidade atualmente. Se você não tiver, né, zero, né? Tipo, pô, você não tem nem Instagram, tipo, quem é ela? Então, né? Tipo, tá escondendo o quê? Tem Então, isso, tem né? ideia. Tem que se provar agora. Tem. As É. pessoas gostam da nossa vida. Eu acho que isso é uma coisa louca da medicina, né, atualmente, mas isso é real. E às vezes você tem que dançar a música, né? Às vezes É, você não tem ainda muito. bem que eu não vou chegar lá. É, mas também não precisa ficar dançando todas as músicas, né? Às vezes você pode só entrar ali um pouquinho, dançar um É, pouco aí, né? Não precisa ficar dançando em todos os locais. Mas verdade. enfim, mas é uma coisa legal. E, bom, Thaís, eu acho que esse papo foi muito legal. Acho que a gente esclareceu aí, nesse tempo aí, de forma objetiva, várias coisas legais do consultório, do mundo da pediatria, que eu vejo que as pessoas, por exemplo, se você for pesquisar aí, a pediatria, cirurgia geral e clínica, eu tinha várias pessoas colocando direct no Instagram, eu não faço cirurgia geral, não faço pediatria, porque é a especialidade que tem a maior quantidade. Mas nem sempre quantidade significa não ter mercado, né? Às vezes isso é só uma estatística absoluta. Com Às vezes faz certeza. sentido. Você aprova aí que mora numa cidade com certeza tem milhões de pediatras e você Tem. conseguir por outros meios, né, ter um consultório legal e ter faturamento e viver a maior parte da sua renda com a qualidade de vida e tendo consultório. Isso é muito bom. Bom, Thaís, obrigado. Obrigadão aqui. A Thaís está à noite aqui comigo, ó, botou todas as crianças para dormir e veio bater um papo aqui com a gente. E aqui isso vai ficar no podcast, vai ficar no YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui com a Thaís, manda aqui para a gente vai deixar o arroba dela. Em breve a Thaís está fazendo um curso também, vamos deixar tudo aqui embaixo. Se alguém tiver curiosidade aí de falar com a Thaís ou de tirar qualquer dúvida, manda aqui embaixo. Valeu, Thaís. Obrigada. Obrigado. Então, Ítalo, até mais.